Olá, bom dia, irmãos. Bom dia, amados irmãos. Nesse domingo, estamos aqui para mais um pensamento a respeito de Salmos. Eu estou me dedicando ao livro dos Salmos e individualmente a cada domingo, né, nós temos pensado a respeito de alguns. Então hoje eu quero pensar e quero expor aos irmãos esse salmo lindíssimo, que tem apenas 3 versículos, que é o Salmo 133. Num tempo tão difícil como nós vivemos, é bom refletirmos sobre a união, sobre essa unidade da igreja, sobre a nossa possibilidade de estarmos juntos, sobre essa busca que deve ser preciosa ao meu e ao seu coração, da unidade do povo de Deus. Estamos distantes, não é? Estamos muito distantes. Eu tenho entendido que a igreja do Senhor, talvez, apenas no tempo da peregrinação, no tempo das perseguições, talvez apenas no tempo de terem sido presos, de passarem por grandes provações, eles estiveram tão distantes como estamos agora. Estamos muito distantes, o povo de Deus tem se distanciado, tem vivido as suas próprias vidas. É evidente que somos levados a isso por uma série de razões, mas é bom a gente refletir sobre o desejo de Deus de que o seu povo seja unido, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dificuldades que envolvem a nossa vida cristã, a nossa vida no mundo. Então hoje quero refletir um pouco com os irmãos a respeito do Salmo 133, que o próprio título, não é? Também um cântico de romaria, não é? Um cântico de romagem, ou dos degraus, como muitos entendem, escrito por Davi, há cerca de 1000 anos antes de Cristo, e fala sobre a excelência da união fraternal. O próprio título diz que o Salmo trata sobre a excelência, sobre a supremacia, sobre a importância da união fraternal. E aí o Salmo se desenvolve em apenas 3 versículos, mas traz muita teologia, traz muito pensamento, traz ensinamentos geográficos, ensinamentos históricos, que o povo de Deus deve atentar para quando medita sobre a palavra de Deus. Então eu te convido aí onde você está, nessa chamada para a esperança do nosso domingo, não é? Como escola dominical, substituto da escola dominical, que evidentemente não é, mas que nós estamos nessa situação fazendo essas meditações. Então eu te convido a abrir aí a sua Bíblia no Salmo 133. Você abra a sua Bíblia e a mantenha aberta enquanto nós expomos esse salmo e as suas ideias, para que você possa atentar para a importância ou para a excelência da união fraternal. O que nos diz o salmista Davi nesse salmo assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Evidentemente aqui Davi está tratando de Israel. Davi está falando do povo unido de Israel, a tribo de Judá e todo o reino do norte, né? o chamado reino do norte mais tarde, que é o povo chamado Israel e o povo de Judá. Davi está falando da excelência desse amor fraternal, dessa junção de todo o povo de Deus. E aí nós vamos transpor esse pensamento de Davi, começando então pelo versículo 1, quando ele diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olha, irmãos, não há nada tão bom, nem tão gostoso, não é, do que a nossa reunião, quando nós estamos unidos, quando nós podemos nos ver, quando nós podemos nos abraçar, quando nós podemos estar juntos, mas não somente nessa confraternização, não é isso que o Salmo diz, ele diz que é mais do que isso. É mais do que um pós-culto, não é? Onde nós nos reunimos para tomar um café gostoso, como diz o pastor Serafim, mas mais do que tomar o café juntos. É mais do que um almoço juntos. É viverem unidos. É termos o mesmo pensamento. É vivermos as mesmas expectativas. É vivermos as expectativas uns dos outros, os projetos uns dos outros.
as esperanças uns dos outros. Davi está falando que isso é agradável e é bom, né? Ele está dizendo que isso é o suprassumo da vida cristã, viverem unidos os irmãos. Porque nós podemos, irmãos, ter uma grande concentração de irmãos, uma grande concentração de pessoas e, ao mesmo tempo, não ter nada entre eles. Não haver nada que possa definir como essa proximidade entre esses irmãos que estão unidos como pessoas, mas sem nenhuma ligação espiritual, emocional e esperançosa, não é? Da esperança futura. Davi começa o seu salmo dizendo como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Desculpem. Isso pressupõe, meus irmãos, que o que Davi está dizendo é que é bom que nós tenhamos uma ligação tão intensa que a vida seja vivida juntos. Que a gente não se esqueça dos nossos irmãos, que a gente não se esqueça da nossa congregação, do nosso povo, que nós estejamos ligados, importando, não é? Uns com os outros. Que nós tenhamos essa ligação em um cordão de 3 dobras, não é? Que não se rompe, que essa nossa ligação seja tão importante para nós, que seja bom e seja agradável viver unidos, todos nós, irmãos em Cristo Jesus. O que Davi está dizendo é que essa vida em união é uma vida a qual todos eles dão importância. Imagine Israel com todas as suas dificuldades, com todas as suas lutas, vindo do reinado de Saul, com tantas divisões, com tantos problemas, e depois o reinado de Davi, com a união do povo, com a busca do povo, com a união dos reinos, com a busca de todos aqueles que importavam para o reino e aqueles que podiam ser sustentados pelo reino. E Davi então diz que é bom e é agradável viverem unidos os irmãos. Isso vale para nós hoje. Se era bom para Israel naquele tempo, é bom para nós. Se era bom para o povo de Deus naquela época, certamente é algo que é bom para o povo de Deus nessa época. E agora, irmãos, nós estamos vivendo uma época de muita separação. Estamos vivendo uma época de muitas dificuldades de união. Não podemos nos abraçar, não podemos visitar, não podemos estar juntos, mas essa deve ser a nossa esperança, porque bom e agradável é quando nós temos a nossa comunhão. Não é? Ele está falando aqui, irmãos, de uma comunhão de todos, não é? De todos os irmãos. É uma unidade política, uma unidade de todos os irmãos juntos, de tudo aquilo que diz respeito a um, diz respeito ao outro. E isso é importante para a nossa vida hoje. Mas no versículo 2, Davi vai falar sobre a unidade religiosa. É bom e agradável viver os unidos irmãos numa unidade religiosa. Ele diz assim, é como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes. Davi está falando sobre a unção do sumo sacerdote de Israel, Arão. Ele está falando da importância de que a nação tenha um sumo sacerdote. Qual é o nosso sumo sacerdote nos dias de hoje? Naquele tempo eles tinham Arão, depois tiveram os outros sumos sacerdotes e toda a descendência das tribos da qual eram retirados os sacerdotes. Mas nós hoje só temos um sumo sacerdote. Em Cristo Jesus, o sumo sacerdócio foi feito em uma única pessoa, de uma vez para sempre e para todos os séculos, por toda a eternidade. Cristo é o sumo sacerdote. E ele diz assim, e ele se refere assim a essa bênção que é a unção de Arão, a unção do sumo sacerdote. Ele diz assim, é como óleo precioso sobre a cabeça. Irmãos, naquele tempo o óleo que ungia o sumo sacerdote era um óleo especial, do qual ninguém podia ter em casa, não podia ser fabricado de maneira nenhuma, era exclusivamente para a unção do sumo sacerdote. Imaginem a importância desse óleo precioso que Davi está dizendo aqui. É o óleo perfeito, o óleo muito trabalhado, um óleo fino, um óleo precioso que desce sobre a cabeça, diz ele, do sumo sacerdote.
ele fala que desce para a barba de Arão, que fala sobre a respeitabilidade, sobre a honrabilidade, sobre o respeito a esse sumo sacerdote, que no caso do Salmo, ele se refere a Arão. Fala sobre a barba de Arão e fala que ele desce para a gola das suas vestes. Ou seja, é o óleo que não é simplesmente espargido, mas é um óleo derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote. Ele desce para a gola das vestes, ele desce para as ombreiras e ele desce para o peitoral, para toda a túnica sacerdotal que o sumo sacerdote usava no momento, então, dessa sua consagração. Havia, irmãos, na ombreira do sumo sacerdote, duas pedras preciosas, nas quais, de um lado e outro, cada uma delas tinha 6 nomes das 12 tribos de Israel. 6 de um lado, 6 de outro. Então, quando o óleo descia, o que Davi está dizendo aqui é que o óleo cobria as duas pedras que estavam nas ombreiras, né, dessa túnica sacerdotal e que tinham o nome em cada lado de 6 tribos de Israel, compondo as 12 tribos de Israel, e no peitoral dele também pedras preciosas, 12 pedras preciosas, todas, cada uma delas escrito com o nome de uma das tribos de Israel. Imagine que o sumo sacerdote, para eles, era aquele que ligava, que unia as 12 tribos. Aquele que tinha o respeito e tinha o controle espiritual sobre as 12 tribos. É desse sumo sacerdote que Davi está falando. Davi está falando dessa união dos irmãos que faz com que o sumo sacerdote tenha poder de unir e de abençoar essas 12 tribos de Israel. Está falando sobre a nação, ele está falando sobre essa unidade religiosa do povo de Deus. Havia apenas um único sumo sacerdote. Agora há um único sumo sacerdote. Somente Cristo é o sumo sacerdote. Havia apenas um santuário, não é? Aqui ele está falando sobre o sacerdote, e isso envolve o santuário, envolve o templo, envolve o tabernáculo, naquela época ainda o tabernáculo, não é? Envolvia o tabernáculo com toda a composição daquele tabernáculo. O que acontecia, irmãos, no tabernáculo, talvez pudesse ser descrito com esse respeito ao sumo sacerdote. O que acontecia no tabernáculo é que, ao entrar no Santo dos Santos, a única pessoa que podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, por ocasião do perdão, né, dos pecados dele, do sumo sacerdote, e de todo Israel. Era o dia de Yom Kippur. Yom Kippur significa exatamente isso, o perdão nacional dos pecados. Era o dia da expiação. Nesse dia da expiação, o sacerdote fazia sacrifício no Santo dos Santos, por ele e por toda a nação. Havia ali, então, a Arca da Aliança, não é? Dentro da Arca da Aliança, a vara, né, de Arão, as pedras dos mandamentos, as 2 pedras dos mandamentos de Deus, da lei de Deus. Havia também maná, que era o alimento com que Deus sustentou esse povo no deserto, e essa arca da aliança feita em ouro, ou recoberta toda de ouro, com a tampa, onde haviam 2 querubins olhando para dentro da arca, com os olhos voltados para dentro da arca, significando que Deus olhava para a lei, e aquela lei que salvava. E quando o sumo sacerdote, então, espargia o sangue sobre a tampa, ele como que tapando o olhar dos querubins, ou de Deus, para aquilo que estava na lei, e agora olhando para o sangue do cordeiro, que agora cobria a multidão dos pecados. Não é sem razão que no Salmo 32, ele vai dizer, não é? Bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto. Pecado coberto, irmãos, só pode ser coberto por sangue. E ele está dizendo, não é?
lá naquele salmo, ele está dizendo que o sangue do Cordeiro cobre a multidão dos pecados. E aqui ele está dizendo a respeito do sumo sacerdote. Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode apresentar esse sacrifício? Apenas, no nosso caso, Cristo Jesus, através da redenção que nos dá, ele é o nosso sumo sacerdote. E o povo, toda a unidade religiosa dos filhos de Deus é abençoado nesse sacrifício de Cristo Jesus por nós. Então, viverem unidos os irmãos, a agradabilidade, a bondade desse sentimento, dessa ação de viver unidos, porque isso é uma ação, viver unido é uma ação, é obra de uma vontade, é a realização da vontade de viver unidos. Para isso há sacrifícios, para isso há dificuldades, para isso há renúncias, para que nós possamos viver unidos, e ele está dizendo que é bom e agradável que nós façamos esses sacrifícios para vivermos unidos, para que tenhamos vontade de viver unidos. Isso é bom e agradável, e é tão bom e tão agradável como a unção do sumo sacerdote. É tão bom e agradável quanto a tudo aquilo que Cristo fez por nós. Então é esse óleo precioso que desce para a barba de Arão, desce para a gola das suas vestes, para toda a sua vestimenta, que cobre todo o povo de Deus em todos os tempos. O que o salmista está dizendo é que de fato é bom, agradável, que nós façamos esforços para vivermos unidos, porque isso é como a unção do sumo sacerdote. É tão bom como termos um sumo sacerdote sobre nós. Há apenas um único sumo sacerdote, há apenas um único santuário, que é hoje o corpo de Cristo. Se eles tinham, na época de Davi ainda, não é? O tabernáculo, e já próximo da construção do templo, hoje Cristo tem o seu corpo constituído de irmãos em toda a face da terra. Por isso, irmãos, é que o corpo de Cristo é um corpo que, quando sofre em todas as suas extremidades. Aquele que está aqui hoje, em nossa terra, junto conosco, como aquele que está lá do outro lado do mundo, lá no Extremo Oriente, é um crente em Cristo Jesus. E se ele sofre, nós devemos sofrer como o corpo de Cristo. A alegria deles deve ser a nossa alegria. A união deles deve ser a nossa união. E aí o salmista vai findar o salmo falando sobre a única bênção, a verdadeira bênção. Ele diz assim: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, ele está falando sobre o orvalho do Hermon, e nós já vimos em salmos passados, a respeito do Monte Hermon, não é? Congelado, que faz nascer o Rio Jordão, que leva as águas até o Mar Morto, não é? E o vale com toda a sua protuberância, com toda a sua exuberância, mas na realidade o orvalho do Hermon não desce sobre os montes de Israel. Não seria possível que esse orvalho que desce como o rio, o Jordão, subisse as serras, não é? Subisse os montes. Não há possibilidade disso. Ele está falando isso de forma que nós possamos entender sobre como se fosse uma bênção. E que espiritualmente o orvalho do Hermon recende sobre todos os montes de Sião. A vida está ligada ao orvalho do Hermon, à água que desce do Hermon, à possibilidade que eles têm de chuvas sobre os montes, mas sobre esse orvalho do Hermon que cria então o Rio Jordão e que desce para o Mar Morto. Ele diz que esse vale do Hermon que desce sobre os montes de Sião é algo espiritual. É como se a paz de Cristo descesse sobre todos nós. É algo espiritual. A paz de Jesus, a paz da graça e da misericórdia de Cristo, a paz de reconhecermos o perdão dos nossos pecados, a paz de termos um sumo sacerdote, desce sobre a nossa alma e nos faz capazes de gozar tempos de prosperidade, de alegria, de comunhão. É
como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. É como a paz de Cristo que desce sobre o povo de Deus em toda a terra. Esse ser muito bom e muito agradável, essa união fraternal, se reflete nessa união espiritual, religiosa, que é como a paz de Deus descendo sobre o povo de Deus em todo o tempo, em toda a espera, em toda a eternidade. E ele diz que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde é que o Senhor, então, ordena a bênção e a vida para sempre, irmãos? Na unidade do povo de Deus. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre na unidade do corpo de Cristo Jesus. É aí que o Senhor ordena a sua bênção. É na unidade do povo. É nesse olhar de um para o outro. É nessa responsabilidade de um pelo outro. É nesse amar estar junto, ou ter esse senso de pertencimento ao povo de Deus. Eu temo que estejamos vivendo tempos em que esse pertencimento, em muitos lugares, já tem sido esquecido, irmãos. Tem sido deixado de lado. Muitas outras coisas têm ocupado o lugar de Deus na vida de muitas pessoas. Muitas outras coisas têm ocupado o lugar de Deus no pensamento de tantas pessoas. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Porque, irmãos, não há outra possibilidade de que estarmos juntos como corpo de Cristo. Cristo não veio para levantar apenas uma cabeça, um braço, uma perna. Cristo veio para formar um corpo. E é esse corpo unido que o salmista Davi aqui já se refere bem antes que ele fosse formado em Cristo Jesus, mas que ele já existia, já era o corpo de Cristo, mesmo no Antigo Testamento. O povo de Deus é o corpo de Cristo. Então vai ser um salmo que fala a respeito de como somos o povo de Deus, de como viver, de como viver um tempo precioso na presença de Deus, mas como povo de Deus, não como alguém individualmente cheio da graça e da misericórdia de Deus. Evidentemente que somos abençoados com a graça e com a misericórdia individualmente, mas somos chamados a ser povo. Somos chamados a ser corpo de Cristo Jesus. E o Salmo 133 fala sobre essa excelência, sobre a supremacia, sobre a bem-aventurança, sobre a graça que é derramada sobre um povo especial, o povo que forma o corpo de Cristo Jesus. Há somente um sumo sacerdote, somente Jesus. Há somente um santuário, o corpo de Cristo. E há somente uma única bênção, que é a unidade do corpo de Cristo. Muitas pessoas têm tomado esse salmo e pensado sobre bênçãos espirituais que são buscadas individualmente. Irmãos, não é sobre isso que o salmo vai dizer. O salmo diz que a bênção é ordenada pelo Senhor no seu corpo, nessa unidade do corpo de Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero te chamar para que nós oremos. E que você ore na sua casa pela unidade do corpo de Jesus. Do corpo de Cristo, que somos nós. Para que nós tenhamos essa alegria de viver unidos. Esse esforço dessa união. Que nós pensemos sobre isso como uma bênção, como se fosse a unção de um sumo sacerdote, para que cuidasse do povo, para que cuidasse de nós. E nós pensássemos nisso como uma razão de sobrevivência. Irmão, se não fosse o orvalho do Hermon, dificilmente Israel sobreviveria. Ele diz que é uma bênção especial o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e nessa unidade política, nessa unidade religiosa, nessa unidade cristã,
cristã, Deus ordena a sua bênção. Dizendo, e assim finalizando, irmãos, olhando para esse salmo, nós devemos pensar a respeito da nossa unidade hoje como povo de Deus. Você tem orado por sua igreja? Você tem orado pelos seus líderes? Você tem orado por aqueles que têm a responsabilidade de comandar o povo de Deus nesse tempo tão difícil e tão complicado? Você tem tirado tempo para, lendo a palavra de Deus, buscar a bênção sobre a vida da igreja, sobre a vida do povo de Deus, onde você está localizado, onde você está inserido? Isso é muito importante, irmãos. É como você reconhecer que sem a bênção de Deus não é possível ter corpo de Cristo unido nessa terra. É como você pensar que sem que o Senhor derrame a sua bênção, sem que o Senhor ordene a sua bênção, é impossível ao povo de Deus estar junto e viver junto e caminhar junto, mesmo em tempos de tribulação, rumo a essa alegria da comunhão. Ore pela comunhão do povo de Deus. Quando você pensar sobre a igreja, pense com um sorriso na sua alma, com a alegria, não é? Que provoca a bem-aventurança, que provoca o reconhecimento de pertencimento a um povo escolhido por Deus, um povo que foi separado para a glória de Deus. Pense sobre o Salmo como aquele que traduz mais concretamente o pensamento de que nós temos um único sumo sacerdote, de que nós somos um único santuário de Deus e de que há uma única bênção que é derramada sobre a unidade desse corpo de Cristo que somos nós, a Igreja de Jesus, nesse tempo, para essas dificuldades, para esses enfrentamentos, sem que nós possamos e sem que nós desejemos, não é, nos afastar, ficar longe um do outro. Busque a unidade do teu povo, busque a unidade do povo de Deus, busque essa unidade maravilhosa para gozar a bênção de Deus nessa unidade. Não busque unicamente uma bênção para você mesmo, mas busque a bênção que atinja a todos os filhos de Deus e a todo o corpo de Cristo espalhado sobre a face da terra. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu quero orar por você, por sua família e por nossa igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos buscando a Tua presença. Oramos, ó Deus, agradecendo ao Senhor por esse domingo, ó meu Deus, em que nós podemos louvar e engrandecer o Teu nome da manhã até cair da noite. Senhor, nos abençoe, ó Deus, dando-nos a graça de pertencer ao povo de Deus em determinado lugar. Obrigado, ó Deus, por sermos corpo do Senhor, por sermos um tijolinho, ó Deus, nessa construção da casa de Deus. Obrigado, ó Deus, por cada um dos irmãos, por cada um daqueles, ó Deus, que tem buscado a Tua presença a cada dia. Ó Deus, atinja com a Tua bênção essa unidade da igreja. Que nós possamos, ó Deus, pensar menos em nós mesmos e mais nessa comunhão, nessa comunidade, nesse povo de Deus que somos nós, nesse corpo de Jesus Cristo, que é composto por cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por Tua bênção derramada sobre cada família, sobre cada filho, neto, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada irmão, sobre cada filho, ó Deus, desde agora e para sempre. É verdadeira bênção do Senhor, que é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. É como a bênção e a graça do Senhor Jesus Cristo, descendo como perdão para os nossos pecados, e nos fazendo, ó Deus, filhos guardados pelo poder do Eterno. Assim, ó Pai, nós te agradecemos por esse domingo. Te agradeço pela vida espiritual, pela vida pessoal de cada um dos irmãos. E peço, Senhor Deus, que o Senhor, cada dia, o Senhor aumente a unidade da sua igreja, para que ela seja perfeita e seja entregue ao Senhor, sem mácula, sem ruga, no dia de Jesus Cristo. Sim, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima, querendo o Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um bom domingo e até logo mais à noite no culto, querendo o Senhor. Deus te abençoe.